Mais um podcast Turismo, agora de volta, dessa vez comigo na apresentação inicial, eu, Cristina Heine, a minha amiga Dani Figueiras. Olá! E hoje aqui na mesa com a gente, uma convidada mais do que especial. A gente sempre está trazendo alguém lá de algum município para trazer aquelas novidades, tudo que está acontecendo. Já todo mundo mais perto. Não é? E dessa vez a gente vai ter um contato muito especial com Marabá, através da Isis Mourão, ela que é, eu acho que ela é um pouco de tudo. Para mim ela é uma empreendedora do turismo. Para mim ela é uma referência de quem conhece os caminhos para se buscar projetos, bons projetos, boas consultorias, bons bate-papos e bons caminhos para o desenvolvimento do turismo, Marabá e região. Seja muito bem-vinda, Isis Mourão. Bem-vinda! Obrigada mesmo, porque assim é uma honra, né? A honra tá aqui, assim, eu acho que eu assisti tanto vocês, né? Ah, que legal. E não me vi aqui, mas aí acabou que a gente se enxerga muito bem o trabalho de vocês, enxerga muito bem o trabalho de vocês, e eu estou muito feliz de estar aqui, né? Representando tanto Marabá como a região Carajás e como o meu Pará, né? Que, nossa, tá aqui na Rede Pará. Que coisa legal. Isso é muito bom, porque eu amo o meu estado. Eu aprendi a amar isso através do turismo. Então, eu estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. E Dani, para quem não sabe, ela tá com uma outra proposta, com outro protagonismo aí. Você busca lá a Isis Mourão, é bem verdade que ela tem, sim, os empreendimentos dela, etc. Mas você busca Isis Mourão, você vai entender o que ela está fazendo. Ela tem vários vídeos mostrando aí possibilidades de roteiros. Tá fazendo o que eu digo que seria o ideal, né, para todo mundo que trabalha turismo, é você trabalhar com turismo e criar conteúdo sobre os produtos que você vende, né? E aí acaba que vira uma grande. E tu sabe que você é uma referência para ela, né? Isso eu fiquei sabendo. A Dani, assim, eu sou apaixonada porque ela mostra muito esse nosso Pará. Né? Ela mostra muito essa mulher, essa autoestima que você tem, que é incrível. Eu acho que isso também ajuda bastante, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem que ter. Uma estima pelo nosso estado e a estima pela gente, como que a gente faz esse nosso turismo acontecer. E é a gente que tem que fazer isso. Fazer com que a gente goste, né? Com que a gente gosta e com que as pessoas gostem da gente e com que gostem também do nosso Pará, não é isso? É, claro. A gente vai divulgando aí para atrair mais gente para cá, né? Mostrar essas muitas possibilidades. Isso é muito bacana. Poxa, obrigado. Muitas possibilidades e muita coisa séria construída também. Sim. Ali na região de Marabá. Lógico que as possibilidades, elas todas são sérias, mas o que eu quis dizer assim, etapas precisam ser cumpridas, né? E nessas etapas a gente tem que ter nessa linha de frente a obrigatoriedade, sim, da existência do Conselho Municipal de Turismo, e a Isis, ela fez um trabalho sensacional na construção desse conselho lá em Marabá. Você esteve presidindo, inclusive, não é você que está na presidência, você vai já falar sobre isso, mas ela é membro hoje, mas ela já esteve na presidência, ela é uma interlocutora lá da região, e recentemente a gente esteve com a Isis, ela estava fazendo 2 palestras muito interessantes no encontro regional de turismo da região do Carajás, e assim, a forma como ela se posiciona, o conteúdo que ela tem, que ela socializa com as pessoas, faz com que a gente tenha um entendimento muito maior de como se dá a construção naquela região do turismo. Porque é incrível, uma região com uma potencialidade enorme. E né? Que é muito diferente. Construir o turismo aqui na capital, construir o turismo em Marabá, e aí eu quero que você comece por essa questão, que Marabá é tido como os 3 modais, né, passam por Marabá. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Isis. Então, tudo surgiu, né? A gente tem um trabalho já feito com o Conselho de Turismo, que são as políticas públicas. Eu estou há mais de 20 anos na gestão do turismo de Marabá. E a gente vem acompanhando todo esse processo, né? Desde 98, quando a gente instalou o primeiro Conselho de Turismo, né? A gente tinha 12 membros. E aí a gente avançou aos trancos e barrancos nessa caminhada, porque aí o Conselho hoje ele é um critério importante para estar no mapa do turismo brasileiro. Sim. Né?
Então, com isso, foi trabalhada essa construção de um novo conceito de conselho de turismo, veio um novo posicionamento, que é obrigatório se ter conselho hoje de turismo para se estar no mapa do turismo do brasileiro. Sim. Então, aí a gente conseguiu trabalhar junto com esses novos membros que vieram, essa nova visão que veio aí transformar, que é o caso do nosso presidente hoje, que é agente de turismo, né, que vai ter aí uma nova versão, que é o Alan Veiga, Alan Veiga, que é da agência, agenciador, operador. E ele tem essa visão exatamente com isso, né? Que a gente vai começar a enxergar o Conselho de Turismo com uma visão para trabalhar destino, para trabalhar o município de Marabá como uma forma de representatividade de destino mesmo, de melhorar essa operação turismo, questionar a vinda de mais voos, questionar as estruturas turísticas, né, que a gente precisa trabalhar, as operações de receptivo. Então, eu acredito que o próprio Alan já vem com essa sacada, com essa nova visão aí para trabalhar com o Conselho de Turismo. E hoje a gente conseguiu, hoje nós estamos com o Fundo Municipal de Turismo, foi criado a lei em 2017, e essa é uma conquista do Conselho, porque eu acredito que são poucos conselhos que têm hoje o Fundo Municipal de Turismo, que é arrecadado... Eu acho que hoje são poucos conselhos no estado como um todo. Né? A gente fala muito de vamos desenvolver turismo, porque o Pará não tem turismo, não se estabelece, mas eu acho que a gente não consegue chamar atenção, inclusive, para a base. Né? Se você não tem um conselho, como você mesmo falou, a gente não está nem no mapa. Então, muitas vezes, os empreendedores do turismo, a comunidade não se dá conta da importância, acha que é só é um cargo político ou algo nessa direção, e esquece, né, que é fundamental, como tu mesmo falaste, de que é necessário ter isso para estar no mapa. Se não está no mapa, você não está no turismo. Até porque, realmente, o conselho é um instrumento, né, uma ferramenta de gestão. Né, o conselho, desde a época do PNMT, como eu falei, em 98, ele já era uma coisa obrigatória, porque PNMT, ele vai agregar... Fala de sigla, o que PNMT, significa? Programa de Municipalização. Era um município só. Hoje a gente trabalha com a regionalização. Então, antes mesmo da gente trabalhar a regionalização, já havia necessidade de se ter um conselho de turismo. Então, isso, partindo desse princípio. Assim, de forma prática, né? Para quem é daqui do Pará, para quem trabalha com turismo, quando você não tem um conselho municipal de turismo, o que você não tem? Você não é inserido no mapa do turismo brasileiro, você não tem a possibilidade de captar recursos a níveis federais. Né? Você não tem visibilidade, você não tem visibilidade e você não tem gestão efetiva, né? Você não tem uma representatividade de gestão, porque o conselho representa toda uma comunidade. Fica todo mundo remando sozinho. Isso, é como se cada um... Eu remo aqui no meu hotel, você no seu restaurante, você no seu parque aquático e ninguém se entende. Exatamente, porque o conselho é exatamente ele colegiado de entidades. É lá que você discute tudo que é possível, que tem que ser trabalhado com o turismo. Né? Ele é deliberativo, ele vai implantar novas versões para o turismo, lá vai estar várias representatividades. Então, enquanto você, município, não consegue trazer esse colegiado, não formatar isso em lei, em política pública, fica muito mais difícil. Eu tenho uma visão sobre a questão dos conselhos, que eu acho que é muito importante, eu gosto muito dessa minha forma de enxergar. Eu vejo o conselho como uma convergência do terceiro setor. Entendeu? De quem faz o turismo. Isso. Então, a comunicação, a Dani Viagem, ela faz o turismo, ela tem sua importância. As entidades, a reunião dos hotéis, da rede hoteleira, faz o turismo. Tem que estar lá no meio representado. Hoje, o presidente, o Alan Veiga, que ela está falando, ele é... Ai, me ajuda. Ele pilota, vamos dizer assim, o trem do trem, que faz a linha integrada. Gente, eu sou louca para fazer esse passeio de trem. Onde ele vai chegar? Que a gente vai com ele e com ela. Eu tô doida pra não deixa falar. Viu? Já surgiu. Você sabe que a gente vai sair de Marabá com vocês, vai para Pará, sai de Marabá, vai para Paraupés,
Paraupebas para São Luís. Sim. E aí nós estaremos lá. Rede Pará, podcast, mais a Dani Viaja. Lá. Nós estaremos... Já estamos nos comprometendo aqui, hein? Eu já tô... Isso tá gravado, então você já sabe. Se até o final do ano não viajar, você já sabe de quem é a culpa. É um roteiro integrado. Outro estado, né? É um roteiro integrado que a gente sabe que tem a reunião das secretarias de Estado, secretarias municipais, né, desses municípios, mas principalmente um roteiro que a gente gostaria muito de falar com o nosso olhar, como é fazer esse roteiro através da via férrea, da importância desse outro meio de transporte para se estabelecer. Sabe o que eu acho que é mais legal, assim, da gente estar falando disso? É porque, assim, nós paraenses, de forma geral, com exceção da turma sul e sudeste do Pará, não tem nenhuma referência de trem. Quando a gente fala assim, vou fazer um passeio de trem, a pessoa lembra logo do sul do país. Ela não se dá conta que dentro do estado do Pará, a gente tem uma linha férrea. Acredito que muito isso acontece porque a gente enxerga como transporte minério. E aí tem no nosso... Tô falando da gente daqui, tá, gente? Daqui da região Nordeste, que não tá ali convivendo. Qual é no imaginário coletivo, né? Que tá no meio, inclusive. É aqueles transportadores de minério no trilho. A gente não tem a imagem do trem, passageiro, da Maria Fumaça, de cadeira, a gente não tem. E aí, quando começou, eu ouvia falar disso... E do que tem dentro do trem para você fazer essa viagem. Eu imaginava assim, eu já era louca para ir de Marabá para Paraupebas, porque eu queria saber como é que era esse trem daqui. Mas eu imaginava uma coisa muito assim... deve ser algo bem basicão, sabe? Sabe tu viajar na FAB? Que é o avião de transporte brasileira. Que é um avião de transporte de carga que você pode ir de carona. Sei que é bem. Então não tem muito conforto, né? Você vai ali, você pode viajar com uma mochila, vai sentar de qualquer jeito e tal. Mas você se surpreendeu. Aí depois eu comecei a procurar, até por causa daquela história lá da gente ir pra São Luís de trem. Eu falei, mas gente, é tão bonitinho, tem os guichês. Por que a gente tá comendo essa mosca? Né? Por que a gente não pensa inclusive, é exatamente onde eu vou chegar na questão do portal de entrada. Marabá como portal de entrada. Né? O Ministério do Turismo, ele divulgou no começo do ano, né, a questão de que Marabá seria a segunda cidade mais visitada. E aí a gente, por que isso? Né? Como assim na pandemia e essa segunda cidade mais visitada? Então eu tive esse entendimento, né? Visualizando, fazendo uma leitura. É um modal ali, né? Eu vi Marabá exatamente assim, é o portal de entrada assim. Mas por que nós somos só portal de entrada? Nós somos portal de entrada porque nós temos aí todos esse trânsito. Na verdade, eles são pessoas central. Eles passam. Nós temos o ferroviário, o rodoviário, o fluvial. O fluvial. Então, por que não a gente começar a pensar o que está acontecendo? Vamos olhar essa demanda significativa. Eles estão passando por nós. Né? Eu acho que tu falaste uma coisa que por que ser um portal de entrada? Se a gente for pensar assim, até um tempo atrás, Belém também era só uma passagem. Mesmo só a gente tinha sendo Belém, né? A gente sendo cidade fim, para você ir para o Marajó, você vem para Belém. Para você ir para Santarém, você vinha para Belém. Então, a gente não tinha muito esse equilíbrio de como as coisas aconteceram. E hoje... Isso já não é mais assim. Eu já não faço essa leitura. Equipamentos turísticos aqui, as pessoas vêm para conhecer Belém, elas vão no Vero Peso, elas vão para o Marajó, vão para Santarém, mas elas ficam em Belém, né? Tem uma série de coisas que isso não foi do dia para a noite. Então, eu acredito que esse olhar, não só do Ministério do Turismo, mas o teu, né? Quando a gente começa a visualizar por que essa vinda desses passageiros, que eles estão passando por nós, a gente não está conseguindo captar eles, né? E aí é a hora da gente começar a enxergar. Centro de convenções em Marabá. É aí que a gente tem que chegar. Você falou uma frase importante. E como é que a gente não consegue captar isso? Né? E aí a gente começa a trazer os equipamentos, a gente começa a identificar roteiros, melhorar a hotelaria. Foi por aí que o conselho precisa ter esse entendimento. E cobrar da gestão pública também, mas também tem a liberdade de executar. É isso? Eu acredito também, como que eu estou fazendo, exatamente essas prospecção, né, de descobertas de destinos, porque às vezes a gente Marabá só tem a praia do Tucunaré.
Nossa, a gente tem coisas incríveis. Maravilhoso. A gente tem coisas do outro lado. Vai pro outro lado da Praia do Tucunaré. Vem comigo, diz você aí. vai ver. Vem comigo, Vem comigo que você vai ver. Guarda essa frase. Vem comigo, você vai comigo. ver. Porque lá você vai encontrar outras coisas além da Praia do Tucunaré. E A realmente a gente de Marabá. a gente percebe uma coisa impressionante, porque as pessoas elas conseguem se enxergar só num determinado local. Né? E quando a gente começa, as pessoas terem a visão mais de turismo, é quando elas começam a enxergar o que as outras pessoas estão conseguindo achar o que a gente não conseguiu. Né? Então eu fui lá buscar, eu fui ver, eu fui para debaixo da ponte. Foi virar turista na própria cidade, exatamente. Né? Eu digo, a gente tem que ser turista na nossa cidade. Isso, eu fui para debaixo da ponte, peguei uma lancha e fui para debaixo da ponte, lá descobrimos um monte de coisas que você pode ter de atividades. As belezas naturais que você tem que implantar atividades. Às vezes ela está lá esperando para você dar uma volta de lancha, para você andar com um barquinho, com uma canoa, para você fazer um mergulho, para você tirar foto, ver o pôr do sol, tomar um banho no rio. Tudo isso são coisas que, propriamente dito, nós temos, mas a gente precisa trabalhar essas atividades. E tem coisas ali em Marabá que as pessoas, às vezes, olham muito como uma cidade de passagem, como tu falaste, mas assim, tem um museu em Marabá que é belíssimo. Então, tem a Casa da Cultura, que é incrível. A Galeria de Arte, né? Vitória Barros. Tem a Galeria de Arte Vitória Barros, que é maravilhosa. Maravilhosa. Né? Então, tu tens... Parque Zoobotânico, o parque urbano bem na cidade. Lindo que tem lá. Né? Ali em Marabá, uma das coisas que eu me surpreendi também foi com a quantidade de escritores em Marabá. Né? Tem uma academia, né, de literatura dentro da cidade. Então, assim, é um município que a gente às vezes olha, e é um município difícil de se entender para quem é de fora. Porque elas são 3 núcleos, né? São 5. São 5 núcleos. São 5 núcleos. Tinha uma noção de que eram 3 ali. E tu mudas de núcleo, tu muda um pouquinho a característica daquele lugar, o que tem para fazer. É uma diversidade. A gente tem um celeiro cultural maravilhoso. Tem inclusive um evento muito bacana, que é o Luau, que acontece sempre lá todo final de mês, que estão todos os poetas que se reúnem e eles fazem um sarau. Um varal sempre de na lua poesia, cheia. assim. Sempre. Eles fazem, cada um você vai declamar. Mas aonde exatamente? Sempre acontece num local diferente, né? Por exemplo, agora no verão aconteceu na praia, né? Então sempre tem um local diferente que eles introduzem. Eu conheci um lugar que fazia isso, que é Macapá. Macapá trabalha lindamente. Aliás, a cultura lá, eu sou suspeita para falar que é maravilhosa. Tem muita coisa. Tem o Bino Souza também, que trabalha o grafite, né? Que está assim, deslumbrante. Trabalho dele incrível. Então, isso tudo são reflexos que a gente tem na nossa cidade, que pode ser um potencial, que pode ser um produto turístico, que pode ser vislumbrado, que pode ser conhecido. A proximidade aí com as populações indígenas, né? Que estão ali, que estão bem próximas. O acesso fácil a essas comunidades. Aí a gente está falando dessa regionalização, que é os nossos municípios lá da região, que são lindos, né? Que eu estou começando a vivenciar como estou de turista, né? Estou indo lá, fui em Palestina, São Geraldo, Palestina, que eu digo hoje que é uma Palestina sem guerra, que é a nossa Palestina do Pará, que é uma Palestina linda. Tem uma praia incrível, que é a Praia do Porto, que você pode, inclusive, ensaiar até um nudismo, talvez, aí, sabe? Fazer um topless no Pará. Já pensou onde tem uma praia de nudismo? É muito lindo. A gente ali no sudeste do Pará, eu sou suspeita, porque assim, eu tenho um carinho muito especial pela região. E eu tive a oportunidade, sem vocês e com vocês, de descobrir, cada vez eu descubro mais o que a gente tem para ver. A gente tem o turismo de natureza, a gente tem o turismo de contemplação, a gente tem o ecoturismo, a gente tem o etnoturismo, e aí eu queria abrir um parênteses aqui. A gente tem o turismo pedagógico. Sim. O turismo pedagógico lá tá despontando. Às vezes o projeto do Alain. O projeto do Alain é belíssimo, do turismo pedagógico. Porque o turismo pedagógico você envolve os estudantes. Ou não exatamente, pode envolver, mas você pode envolver só um grupo de turistas. Sim. E que você vai realmente aprender com aquilo que está sendo repassado pelo pessoal do receptivo. E aí entra os profissionais de turismo, os guias de turismo, que são verdadeiros professores.
Eu acho que turismólogos e guias de turismo são professor de história, Sim. professor de biologia, saber professor um pouco de tudo aí. Tem que saber um pouco de tudo, não tem jeito. Respeito, É importante. respeito demais. E a gente sente falta desse profissional quando ele não está junto com o profissional de comunicação, junto com quem está chegando como visitante, etc. Temos o turismo de negócio, nós temos o turismo... Ixi, temos muita turismo Muita coisa. de Base comunitária contemplação, hoje etc. é uma coisa... Muita coisa. Mas eu queria coisa voltar aqui massa. para o etnoturismo, para você me falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que é uma região que está com um olhar especial para os nossos grupos indígenas. Isso está acontecendo ali na região de Marabá também. Na região Carajás, Sim, região caso, Carajás, né? Porque perdão. eu vou ser bem... Porque a gente porque tem todo um entorno, né? então, Tem- porque Sim, contempla muito São Geraldo do Sim. Araguaia, Bom Jesus do Tocantins. Bom Jesus do Tocantins. Né? São os sim. municípios que têm a Iparopebas, né? Então a gente tem aí um leque importante com esse turismo. Então a gente pode sim trabalhar. As aldeias, elas estão bem abertas, bem... Dá para trabalhar Mas uma aí comunicação... com cuidado, com né? todo o cuidado. Porque o fato de elas estarem abertas, elas também não quer dizer que a gente pode entrar com... Não, não é o assim, que a gente precisa tem que deixar trabalhar... entrar a partir da abertura deles, né? Isso. Tem que ter O que a gente uma precisa visão. trabalhar, na verdade, Cristina, é exatamente esse resgate também, porque a gente percebe algumas aldeias ainda com uma tradução muito atual, muito moderna, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Eu acho que eles também têm um território muito bonito, que além da etnia deles, né? Eles têm um território bonito de visitação, de trilha, de espaços que precisam estar sendo trabalhados. Alguns deles não conseguem ainda visualizar isso. Mas aí a gente tem que trabalhar com essa nova geração que está lá, né? Que são os filhos dos caciques, né, que são o grupo que está mais ou menos liderando. Então, a gente precisa trabalhar também isso com ele. Esse turismo étnico precisa estar conceituado melhor para eles. A gente tem que ter todo um cuidado, como você falou, uma cautela de como que a gente vai vender isso, de como vai transformar em produto. Eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho porque, aí com na verdade, eles. aí não é a gente. Você pega a Tocantinha, por exemplo, no Tocantins, a responsabilidade vem deles. Isso. Porque, assim, a abertura é aquela coisa de você chegar num lugar e não pode entrar um grupo maior do que 15 pessoas. Tá certo. Certíssimo. Restrição. Você Tem não uma pode limitação. chegar lá com um carro que vai botar um som. Isso não vai rolar, entendeu? Mas, assim, você sabe que, por exemplo, que a Sudã, dentro da Sudã, eu não sei se é secretaria, eu não quero falar errado, mas no encontro de Paraupebas, a Sudã esteve presente. Não, é uma linha de crédito voltado para o etnoturismo. Olha Que só. legal. Voltado. Então é mas uma um coisa motivo para vamos ser ver, trabalhado, vamos pegar essa um informação, projeto, né? E vamos pegar um cacique, que assim, você pode pegar Chamar uma eles pra esse aldeia, você pode diálogo. pegar uma A gente tem vários aldeamentos indígenas aí que tem uma turma investindo nesse desenvolvimento. Eu acho que eles estão agora num outro formato, né? Eles estão de dentro para fora. Antes a gente produzia conteúdo de fora para dentro, jornalismo de fora para dentro. Hoje eles já têm uma turma, alguns aldeamentos já com toda uma equipe de comunicação formada por indígenas, né? Fotógrafos. Que isso que é legal. Eles têm o trabalho fora. deles, o olhar deles. Por isso que eu falei que essa nova geração que está aí muito legal. precisa ser trabalhada, explorada melhor elas, porque às vezes elas não têm esses conceitos também do turismo, que eles já estão trabalhando a comunicação. Eles têm o interesse de ter e às vezes não sabe como desenvolver exatamente. e se preservar, né? Isso. Porque tem um detalhe muito importante. A gente olha os aldeamentos indígenas, né, as comunidades indígenas, com esse olhar de curiosidade. E aí a gente comete um defeito que é terrível, que é você agir como se eles fossem peças de museu. Não né? é assim. É você olhar, você fotografar, você se aproximar, você tocar, você pegar as coisas. Como se ele fosse uma obra de arte, uma peça de museu, e não é. Né? É uma forma de vida. Por mais que a gente tenha curiosidade dessa forma de vida, a gente precisa entender esse comportamento. Né? E acho que é isso que é legal dessa alteração. Eu sigo... Uma das coisas que ajuda muito a gente nesse processo, e é um convite que eu faço para todo mundo que está aí ouvindo ou assistindo a gente, é começar a seguir pessoas indígenas que produzem conteúdo para a internet. Né? É isso mesmo. Porque a gente começa a entender
Não botar num lugar de que você não pode usar roupa porque você é indígena, você não pode falar português porque você é indígena, você não pode ter celular. E não é isso, né? A gente também se entender como povo. E um movimento que eu tenho observado agora, esse ano, é a quantidade de indígenas que vêm candidatos a deputados, né? A deputado estadual, federal. Porque eu tô acompanhando vários na internet e eu vi que vários estão se candidatando também. Porque não tem como você se defender. Exatamente por isso que eu coloquei essa questão. O turismo nas próprias regiões, entendeu? Foi por isso que eu coloquei essa questão da gente trabalhar, de ter esse diálogo com eles, porque eles estão abertos para isso. Eles querem isso. Lá a gente tem liderança, inclusive as indígenas, vamos falar assim, eu tenho uma relação das mulheres. Elas estão muito organizadas, a gente percebe uma presença muito forte delas. Lá a gente tem a Kátia Silene, que é uma da líder indígena lá da aldeia, que eu não sei falar muito, que eu até tenho essa referência, essa ancestralidade, mas eu não consigo falar ainda muito. Acho que só quando eu não estou fora de terra eu consigo falar. Mas eu tenho também tem a esposa do cacique Gavião, do Zeca Gavião, também, que é a Concita Sompré. Elas têm muita presença. Elas têm muita presença. Então, eu acredito que elas também têm esse papel importante dentro dessa política. E elas são uma resistência, exatamente, da resistência. A Concita, todas as vezes que tem uma apresentação, é ela que está à frente, né? Isso. Ela que organiza. Ela que a gente vai, Kátia mas também assim, tem muita... Eu acho ela incrível. E aí você colocou, Dani, essa questão, né, de estar só, né, a pessoa vendo, tirando foto. Eu acredito que é muito mais evidente que se trabalhe a experiência, né? Exatamente. Que você consiga vivenciar tudo que tem na aldeia, né? É muito legal quando você o comportamento e o estilo de vida É muito legal quando você tem a cultura também, indígena, né? Que você você percebe o que eles fazem, como eles usam, o que significado. Não é simplesmente você ter uma pintura na pele, aquilo que está dizendo alguma coisa. A representatividade, né? A comida como é preparada. Eu lembro que eu fui uma primeira vez que eu fui numa aldeia, né? Fiquei ao redor e todo mundo comendo aquela coisa na mão. E a gente tinha que comer, né? Na folha da bananeira. E era como jeito. Se fosse um ritual mesmo que de boas-vindas. Você tem que comer. É a experiência. Então, como eu falei dos espaços, dos territórios deles, que são lugares bonitos, que tem igarapés, que tem as caminhadas, que tem os rituais, que tem o momento que eles conseguem ver a fala com os pássaros. Então, tem muita coisa que a gente tem que experimentar isso. E aprender, e depois que eu comecei a viver isso, até esse ancestral, essa coisa do índio veio à tona, sabe? Quando eu comecei, até essa experiência eu tive lá em Alter do Chão, com as suraras. Com as suraras. Aliás, vocês viram as suraras na reportagem. Vão estar no Rock in Rio. Isso, vão estar, já estão sabendo disso. Então, isso é muito importante pra gente. Quando a gente percebe essa vivência, a gente consegue resgatar um monte de coisa. É verdade. Por quantas vezes a gente não vai num lugar, até mesmo religioso, que a gente vai e se encontra com aquele momento ali, e você se encontra também. A mesma coisa. É um reencontro com a gente, e né? tem um momento deles que a gente precisa respeitar, porque eles dão as boas-vindas de todas as formas. E um desses momentos é quando fala o cacique, depois fala a matriarca, entendeu? E você tem uma forma de cumprimento. E cada tudo. Você se direciona a eles quando você quer perguntar qualquer informação. Tem a pagelância também. Cada comunidade é um comportamento, é uma cultura, é uma forma da gente estar. E a minha única... Eu acho que o único alerta pra gente que trabalha com turismo e tem essa... Eu digo por mim, né? Essa ansiedade de estar lá e de experimentar, de viver, é entender que aonde a gente está indo é território e é casa, é moradia. Então, assim, como que a gente consegue ajudar a fomentar esse turismo sem que isso seja na área onde eles moram, onde eles vivem, onde eles têm a criação? Porque é muito invasivo, né? É muito invasivo. É a questão da permissão, né? Não, eu acho que é para além da permissão. Eu acho que é invasivo. É como se a gente entrasse na casa do governador e fosse no quarto dele, né? Onde ele está trocando de roupa. Então, são coisas uma coisa que precisa ser respeitada. E a gente vê essas aldeias já muito antropizadas. Isso não é tão bacana assim.
Entendeu? Pois é, você falando que você tá falando, cuidado, você esse acesso pra gente é uma não... cautela que você tem que ter, porque você vai estar num outro, é como se fosse um templo ou um território mesmo, eu digo né? que é a gente, porque diferente. tu trabalhas com turismo, a gente fala de turismo, fomenta, né? Tenta incentivar essa estrutura. E aí, como que a gente faz isso? Não só como turista, mas como quem desenvolve o turismo, com esse olhar, né? Porque a gente sempre tem essa coisa de que a gente sabe de como que... eu sei como é que é feito, faz assim e tal. Tem que ter como que é isso? Eu não tenho esse direito até de... na Vamos verdade, abrir daí diálogo, né? Diálogo com eles, permissão. A importância diálogo. de dar referência dessa temática para se debater. É isso. Já vou passar a voz. Essa relação indígena tem a aldeia do Suerê. Ai, meu Deus, eu tenho receio de falar errado. Mas é isso, Suerê. Volta a Tocantins, no Tocantins, que ele vem como candidato, inclusive, ali daquela região. Muito bem. Ele buscou apoio a partir de um projeto deles na Sudã e outros caminhos. É uma outra questão. Eles não abrem as aldeias dele para um grupo muito grande e você precisa se preparar para entrar. Então, a gente já vê alguns caminhos do etnoturismo mais avançados. E aí, aquilo que você disse, a gente não entra exatamente na casa deles, a gente conhece o turismo de entorno deles. Aí, por acaso, lá tem o turismo rupestre, tem as trilhas que vão dar lá no Rio Tocantins, né? Que dá lá ali no começo do Rio Tocantins, tarará. Eles vão guiando, tem a função do guia de turismo. Lá dentro. E aí, em algum dado momento, a gente para almoçar em uma das comunidades indígenas. Ponto. Saiu de lá fácil, continua, tem todo um evento aí durante o dia todo, mas no final da tarde eles te levam no chamado, que seria um centro cultural para a gente. Mas é um espaço cultural deles, que está sendo construído pelo projeto. Justamente para receber os grupos naquele espaço. Pronto. Não exatamente dentro da casa deles. Era isso que eu queria falar. Isso é bem isso por aí. Legal. Eu digo isso porque às vezes a gente mesmo acaba, né, como eu falo, querendo adentrar esse território, entender a ansiedade, entender. Mas não é por isso que eu disse cuidado, que é importante, né? Esse diálogo, importante essa permissão do cacique. Tem toda uma estrutura de você conseguir estabelecer todo esse processo do turismo. Porque a gente tem que ter toda essa cautela. A gente começou falando de conselho, desenvolvimento, mas eu queria saber assim, e a tua agência? O que é a tua agência? A tua agência, ela fecha passeios para Marabá, para a região? É para quem está lá e quer sair? Como é que é isso? Bom, eu trabalho, na verdade, com um receptivo bem mais personalizado, né? Essa coisa do turismo surgiu quando eu fiquei um tempo aí sem assim, tipo, caracas, eu trabalho com turismo, né? E aí, o que vai acontecer? Eu tinha meio que me afastado da área da política pública e, de repente, eu estava, assim, de boa, né? Como fala hoje, assim, sem muita coisa para fazer. E eu trabalhava com turismo, eu sou turismóloga, e eu fiquei sem saber exatamente o que fazer, né? Mas eu falei, vou dar um tempo. Aí eu estava numa bicicleta, dando uma volta na bicicleta. Eu não me esqueço disso nunca, eu vou contar isso porque é muito legal, porque eu conto sempre isso, porque eu criei uma rede de mulheres empreendedoras. E aí eu conto sempre isso, porque a gente tem que acreditar no nosso potencial. E quando eu recebi essa ligação, que eu estava na bicicleta, eu parei e o agente de São Paulo falou assim, Isis, é você que trabalha com turismo aí em Marabá? Me deram o teu contato de um hotel, me deram um contato. Você trabalha com turismo, né? Eu falei, trabalho. Então, eu estava precisando que alguém recebesse para mim um grupo que vinha de São Paulo. Você tem como receber a gente? Aí eu falei, será que ele está falando como lá assessora lá na época que eu estava de turismo, servidora? Ou como ele está querendo me contratar? Aí eu fiquei, posso receber sim. Ele falou assim, e quanto é que você faz? Qual é o seu valor de contrato?
Aí eu falei, como assim? Vai me pagar? Cara, o cara vai me pagar. Ele tá me chamando pra Ele tá me chamando, tá querendo fazer um... Ele falou assim, você pode fazer um orçamento pra mim? Posso sim. Eu falei, claro que sim. sim. Eu tô chegando no meu escritório. Lá na agência. Eu tô aqui, e aí, tô lavando meu veículo. Isso. Aí eu tô chegando lá e eu mando. Da minha equipe. E aí, gente, tudo começou aí. Aí eu comecei a fazer, né, o receptivo, já trabalhando esse viés da empreendedora, e tudo começou aí. Deu certo, eu comecei a ganhar dinheiro, cara. Os caras começaram a me... E eu fui receber o meu primeiro grupo, terceira idade, melhor idade. Olha que coisa linda. E qual foi o roteiro que tu fizeste com eles lá? Aí eu primeiro fiz, grupo chegou. Por incrível que pareça, E como né? é que eles foram parar em Marabá? Então, eles foram. Esse grupo de terceira idade eram tudo aposentados do Banco do Brasil, os caras da Yamada, da Mitsubishi. Tinham viajado o mundo inteiro, né? Mas queriam conhecer o Pará. Teve uma dose eles de queriam, sorte. Então, eles queriam conhecer, tipo, a Amazônia, esse outro lado da Amazônia, sem ser Belém. E aí caíram lá para Marabá, né? Marabá, avião, voozinho, né? Chegando. E então eu fui receber esse povo, olha, o ônibus capenga, consegui colocar uma caixa de cerveja para eles subirem, porque a gente não tinha aqueles ônibus double deck, e aí a gente subiu, né, o canal foi a Aymar, ex-presidente do Conselho de Turismo, que ela é gerente do Hotel Del Príncipe. E ela falou assim, não, vamos nesse ônibus, só tem esse ônibus aqui em Marabá mesmo, a gente é o grande, era o mais chique. Isso é aventura, gente. Era o chique. Vamos lá, isso faz parte. Vai parte. A gente tem o chique, mas isso faz parte. Faz parte. E aí a gente colocou uma caixa de cerveja para eles subirem, os velhinhos subir para facilitar. E fomos, olha, levei... O mais interessante, gente, foi levar eles na Feira Livre. Eles queriam conhecer uma Feira Livre. Aí eu, ai meu Deus, eu não tenho Feira Livre em Marabá, será que eu tenho? Tenho. Eu fui antes, com 2, 3 dias antes. Conversei com algum pessoal lá na feirinha, ajeitei, arrumei e fiz todo um babado lá para eles ficarem lá com cupuaçu, com toda essa onda lá. Gente, nós vamos vender, né? Os turistas vão chegar aqui. Tudo bem, levei na feirinha, chegamos lá na feirinha. Quando chegou lá, a mulher que vendia o cupuaçu foi impressionante. Ela quebrou sem querer o cupuaçu, porque ele falou assim, eu posso pegar um pedaço desse? Um deles perguntou, né? Eu posso pegar um pedacinho desse cupuaçu? Eu queria ver, que eu já comi só bombom. Ela pode. Ela, começou a quebrar o cupuaçu no chão, né? E eles ficaram deslumbrados, impressionados com aquilo. Gente, a quebra do cupuaçu foi demais. E aplaudiram e tudo, sabe? Eu fiquei assim... Caraca, a gente quebrando com cupuaçu. Quebra do cupuaçu é uma atração, gente. Então, o próximo, já vou botar uma. Já vou botar 2, 3 cupuaçu pra quebrar, mano. Porque foi muito lindo. Já deixa eu pago esse cupuaçu. Foi aqui, muito lindo, sério. Foi pago. Ó, volto mais tarde pra catar aqui essa polpa. Então, e aí foi muito legal. Eles quiseram voltar no outro dia, pediram o cupuaçu pra levar, queriam levar na casca. Digo, gente, é muito pesado pra levar aqui, a gente leva cortadinho. Meu filho, você vai ser demitido do seu próprio voo. Porque cupuaçu você não leva quebrar. Esconde o cheiro do cupuaçu. O cheiro do cupuaçu. Você tem cupuaçu? Não, senhora. E foi isso. Pode abrir sua boca. O mais incrível, Dani, foi isso, o cheiro, né? Que salou quando quebra, assim, aquele cheiro lindo, né? Aquela coisa. Aí vem a paixão pelos sabores. E aí foi sabores. A paixão, gente. Eu não parei mais. Eu comecei a fazer pacotes, eu comecei a personalizar. E fiquei muito em Marabá, recepção. Então, todo mundo que chegava, quem é que recebe isso? E deu super certo. O que mudou desse teu primeiro grupo que chegou, que tu tava andando de bicicleta, para os grupos que tu recebes hoje em dia? Como é que é? Quando te falo não só da estrutura, né, da caixa de cerveja, mas do que tu levas para as pessoas conhecerem os lugares. Agora eu trabalho muito com o Rio, né? O pessoal gosta muito do passeio do Rio. Eu tenho grande dificuldade ainda de levar. Então, como eu trabalho muito personalizado, grupos pequenos ainda, e eu trabalho muito com o Rio, gosto muito de levar para tomar o banho, sabe? Ver eles tomando banho de rio, porque o pessoal lá gosta muito do mar, né? Tem gente que vai pela primeira vez tomar banho no rio, isso é muito legal. Então, essa experiência, de ver a experiência deles, tomarem banho no rio, né? Aí a gente tem que ter aquele cuidado da vilã, da raia, né? Que é aquela coisa... Não, gente, a gente já sabe, tem que levar para ver o boto. Essas coisas, essas experiências que são muito mais legais. A partir dessa visibilidade que eu comecei a perceber que as pessoas elas gostam dessa vivência,
dessas experiências, aí pronto, eu comecei a inventar um monte de coisa na minha cabeça. Eu faço. Né? Que aí eu tenho que inventar coisa para que eles... E o que é de mais inventado pra galera ver? Eu acho que é... Isso, porque, gente, ó, atento. Quem não é de Marabá, aliás, até quem é de Marabá, fica atento aí nessas dicas pra você fazer. É tipo você comer a farinha, né? Jogar pra cima. Exatamente. Essas coisas que a gente começa a perceber. Tem a história da buiúna também, quando eu passo lá pela ponte, né? Olha, gente, vocês têm que ficar quietinho, porque são coisas assim bem peculiar, do dia a dia, né? sabe? Que elas acham interessante, né? Eu tenho um avô, meu finado avô, João Brasil, que era escritor e ele contava muita história, contador de história. Então eu aprendi muito isso com ele. Eu conto essas histórias que ele contava, né? Então ele me inspirou muito nessas coisas. Então vai pensar da história do peru, né, que virava a canoa. Então até isso eu faço também. Você vai ver o peru lá quando a canoa virar. Então são coisas que eu... Trabalho imaginário das pessoas também, né? Que é um atrativo, é o mais legal. Né? Eu quero ver, eu quero experimentar. Eu quero experimentar, então eu quero experimentar, eu quero fazer isso. Tem isso, eu quero. Quais são as comidas que tu apresentas para os turistas de fora? Olha, tem essa coisa da comida de Marabá, né? Que a gente come, aí o peixe frito na telha, tem Na maioria das vezes, a gente coloca mais a comida típica, mas a gente coloca também a comida da cidade, né? Que o pessoal come bastante. Por exemplo, aqui a gente tem o Festival do Cari, que acontece na Vila do Espírito Santo, mas aí lá tem a tal da galinhada, que é uma galinhada só feita por Marabá, né? Uma galinha típica lá, eles fazem um tempero diferente. Então, por mais que a gente já conheça a galinha, mas você vai comer o cari junto com a galinhada. Então, você faz um diferencial, você coloca um tempero diferente, né? Você leva uma experiência para ele. Do outro lado da praia tem uma galinhada, tem uma galinha caipira, tem um peixe diferente. Você trabalha os roteiros sustentáveis, né? Com as comunidades. Você coloca coisas que as pessoas não costumam ver. E a turma continua indo para a feira? Na feira. Levo na feira. A feira é certa, entendeu? E aí eu vou antes, sabe, para ajeitar eles tudo lá. Aí você, em média, você mantém um pequeno grupo. Pequenos você tenta grupos, manter por quanto tempo? Porque como é tipo assim... Quantas pessoas são? 10 pessoas. Né? É um grupo pequeno mesmo, que legal. Às vezes eu trabalho muito com casal, com 2, 3 casais. A nossa demanda ainda está muito... Eu espero que aqui nesse grupo, nesse programa... Olha só isso. Ô, gente, vamos para Marabá passear com a Isis. Isis Tours, passeios, turismo. E aí é isso que a gente quer. A gente quer mostrar essa vivência que Marabá tem. Esse outro lado que as pessoas enxergam que é só negócio. A gente tem muita coisa legal. Tem aí a Rota do Quelônios que eu falei, né? Isso é bacana. O Quelônios. Bem legais dessa Rota dos Quelônios aí. Conta um pouquinho do que quando você estiver falando, a gente vai estar passando. Então, a gente já está começando a introduzir isso na nossa rota, né? Já fizemos uma prospecção. E aí precisa trabalhar ainda lá a comunidade, mas é muito bacana que é do outro lado da praia, né? Fora daquela agitação. Então, eu tô correndo para esse comportamento novo do turista, que é a natureza, né? Que a gente falou, né, Cris? Essa relação agora que as pessoas estão buscando pós-pandemia. Ninguém mais quer esse mutirão de gente, não. O pessoal quer agora... A gente não quer os perrengues chiques, a gente só quer as coisas boas. Exatamente, né? Então, a gente quer ficar vivendo assim um pouco mais tranquilo, conhecer mais a natureza, ficar numa praia mais deserta. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho reparado que aqui no Pará a gente tá com uma tendência a trabalhar os roteiros integrados. Às vezes municípios próximos. Ali em Marabá você está próximo de Tucuruí, você está próximo... Acho que tem uma proposta do próprio governo do estado nessa direção, né? Integrado. Sim. Mas assim, é possível a gente fazer esses roteiros integrados, trabalhando as empresas de receptivos com esse olhar mais sustentável, mais responsável, sem grandes aparatos, mas com segurança e responsabilidade. É possível a gente trabalhar essa integração de comunidades ou de municípios próximos? Você
pensa em fazer isso? Você faz isso? É possível. É isso que eu estou agora nessa sacada. Agora que eu vou... não só Marabá, como eu estabeleci Marabá como portal de entrada, né? Que eu venho trabalhando o turismo receptivo, mas a gente precisa trabalhar aí esses nossos municípios que estão aí. Inclusive, a região Carajás, ela foi dividida em 3 regiões, né? Tem a do Lago, que é incrível. Minha amiga Michele lá trabalha faz um trabalho muito legal. Michele já esteve aqui com a gente, você sabe disso, né? Beijo, amigona, parceira. Michele, aliás, ela é de um profissionalismo sensacional, né? Como a gente chama ela lá, Michele Vanderlan, que eu não consigo falar o nome dela certo, ela me mata por isso. Mas, Michele, a gente tem feito aí um diálogo com essa pegada de trabalhar a regionalização. Ela já tem aí uma experiência muito legal, ela já está fazendo um trabalho lá de regionalização, e a gente está com uma proposta de fazer essa interregionalização, né? Um debate que surgiu lá para a gente começar a trabalhar, porque tem pesca esportiva, mas tem natureza, tem sustentabilidade no lago. Nesse campo aí, eu andei conversando com a Michele, e é bom que você saiba disso, a nossa vontade é juntar profissionais de turismo e profissionais de comunicação para a gente conseguir dar destinação, a visibilidade da destinação que elas estão dando ali para regiões da integração. Acho que é o Fantuda. Entendeu? Você já sabe, se eu não for, você já sabe. Eu vou deixar a arroba dela no final, você já sabe. A gente precisa fechar esse projeto que está em construção, Dani. E garantir essa captação. Já tá rodando aí, já tá esquentando. Tu falasse assim, vira e mexe, tu voltas a falar, esse portal de entrada de Marabá. Quando eu fui para São Geraldo do Araguaia, eu fui para Marabá. Com certeza. Quando eu fui para Conceição do Araguaia, eu fui para Marabá. Então, Marabá, ele é essa referência, não tem como, né? Mas aí tem umas coisas que precisam... Deixa eu falar aqui um negócio. Tem umas coisas que precisam ser cutucadas ali. E uma dessas coisas, lá tem 2 ou 3 rodoviárias. 2 rodoviárias? 2 rodoviárias. 2 rodoviárias. Então, são coisas que o próprio conselho, como Marabá já é um ponto modal, né? Exatamente. Não, às vezes... Terminais de embarque e desembarque. As pessoas precisam ser trabalhadas ali, entendeu? Mas porque a elas lanchonete da rodoviária... Doce feitiço. Exato, pode fazer. Aliás, olha, love doce feitiço, quero dizer pra vocês. A lanchonete de lá... Verdade, gente. Topíssima. Boa. Eu nem conheço os donos, estou fazendo publi aqui de gaiato, não, porque a gente realmente é legal. Não tem como, a gente comida passa por lá. Boa, preço bom, e geralmente está aberto 24 horas. Então, quando você tá... Eu sempre que ia a trabalho, perdia horário de comer, não tinha restaurante aberto, pode ir. Verdade. Doce feitiço. Pode mesmo. Suco também, espetacular o suco de lá. Os salgados também. Tudo pão de queijo, pão de todo mundo, passagem obrigatória, viu, gente? Vocês podem reclamar com razão aí da estrutura. Perde um ônibus e espera lá no... Muito bom. Vai na lanchonete, que a lanchonete é muito boa. Eu acho que é assim, é tipo uma questão também de proposição, né? Tudo tem que estar colocado na mesa, a gente identificar essas coisas. Nós somos portal de embarque, de entrada, então vamos começar a olhar o que a gente precisa estar estruturando, melhorando, o que a gente tem que enxergar. Por isso que eu já estou fazendo a minha parte, já estou começando a ir na caça dos destinos, né? Porque se a gente é portal, então a gente vai começar a ver onde é que tem destino legal, onde é que tem local bacana, para me fazer essas paradas aí, descobrir essas experiências. Não só a caça dos destinos, como vocês fazem muito, muito bem feita a divulgação da região nos eventos fora de lá. Sim. Entendeu? Então, eu cansei de ver Isis e companhia com panfletozinho na mão, né? Às vezes, Paraupebas, tô dando um exemplo, tá lá, o primo rico, né? Como a gente fala. O primo rico tá lá, tarará. Não, peraí. Mas vai pra Marabá antes, porque antes de chegar em Paraupebas, você tem que passar por Marabá. Entendeu? Mas sensacional. Eu sempre acho que a gente, às vezes, fica aguardando muito é lógico, né? Governo é bom, quando mega stand, o município também. Mas eu acho que quem faz o turismo somos nós, né? Eu acho que é o empreendedor local e tudo mais. Assim, enquanto a gente não... Se tu não divulgares o que tem para fazer em Marabá, as pessoas não vão para Marabá. E aí tu não tens trabalho. Eu sempre entendi. Por isso que hoje eu estou como empreendedora. Porque eu tava lá naquela parte, eu falei, cara, a gente tem que fazer a coisa acontecer.
Exatamente. A coisa tem é a mola propulsora. Aquela história de a roda falar, tem por que girar. o governo não faz? Não, o governo tem a obrigação de fazer toda aquela estruturação. Mas nós também temos que eu digo que a gente seguir, tem exemplos aí já tá uma primeira. De municípios que são conhecidos turisticamente por um empreendimento. A gente tem o Hotel Vitória de Tracoateua lá, com Robson. Que são atrativos. Que as pessoas vão são atrativos de destino. A própria Hortência em Augusto Corrêa, que as pessoas vão para Augusto Corrêa para fazer aquela experiência lá com ela. Então a gente está vendo aí que aí, por conta disso já tem um hotel, já tem outros empreendedores, já virou uma rota. Então a gente tem onde entra a Isis consultora, gente, para divulgar os municípios. Onde a gente entra aí, né, através da Direction. A gente tem trabalhado com algumas empresas de turismo que, como você disse, aí são destinos turísticos, são empreendedores que eles têm uma visão, uma pegada de levar o roteiro como o próprio destino do empreendimento deles, né? Então, isso que é o legal de você trabalhar no turismo, é você começar a agregar o atrativo com o desenvolvimento do seu negócio. O atrativo, o desenvolvimento do negócio e a integração de experiências. Isso eu bato nessa tecla e eu acredito muito, e é esse caminho que eu sigo. Essa coisa de levar experiências, informação das experiências que eu vivi, e apresentar um pouco dessas experiências e pegar as experiências que outros estão trazendo para a gente ir para um terceiro lugar e falar sobre isso tudo junto e misturado, entendeu? Eu acho que esse é o grande lance. Eu me lembro de um momento, numa sessão especial da Assembleia Legislativa, por ocasião por parte do Conselho da Comissão de Turismo. Por acaso eu também estava lá, mas assim, foi uma sessão especial diferente. Quando você fala sessão especial, você fala, vamos convidar o deputado A, deputado B. Ok, vamos convidar os deputados que fazem parte da comissão? Vamos, mas vamos trazer para dentro da sessão especial os cases de sucesso que estão acontecendo em alguns municípios. E aí a gente teve vários cases de sucesso de Paraupebas, de Augusto Corrêa, de Bragança. Só que eu me lembro, assim, do Marajó, que a gente conseguiu levar convite. Infelizmente, Marabá não estava nessa sessão especial. Peço até desculpas por conta disso. Isso já faz uns 3 anos, foi antes da pandemia. E assim, virou uma sessão especial diferente. Sim. Né? Deu tudo certo, porque estava lá o pessoal do ciclotour, né? da rota... Todo mundo. Da rota atlântica, de longa distância. Estava o pessoal da Beta, estava o pessoal da Associação Brasileira de Turismo de Aventura. E aí... Cada um contou a sua experiência. Estava o pessoal do Rock em Roça, dentro da sessão especial. E você vai falar. E aí, de repente, estava lá em Marabá. Se estivesse lá, a gente estava aqui em Belém e falou: poxa, eu não conhecia aquele roteiro, um roteiro que está acontecendo no município tal. Né? E aí, isso é fazer turismo. Isso é você socializar as experiências e não tem gestão pública no meio. Exatamente. Mas é simples assim. A gestão pública pode melhorar, né? O processo. O processo. Se não melhorar, contribui não tirando a função dela, de jeito nenhum. Só que é possível o terceiro setor, o que eu digo. O terceiro, isso é função do terceiro setor. É um caminho, função não, é um caminho do terceiro setor. E aí vamos juntar tudo e vamos melhorar o turismo e a gente vai ter vários segmentos acontecendo ao mesmo tempo, que é o que está posto aí. A gente tem várias possibilidades turísticas. Né? Então, hoje a gente fala de Marabá, a gente pensa na Isis, pensa no Alain. Desculpa, eu não penso na Secretaria Municipal de Turismo. Perdão. Por quê? Porque o turismo acontece por conta dessas pessoas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente pensa em turismo em referência ao município ou referência no estado, a gente nunca pensa no poder público, a gente pensa nas estruturas, nas pessoas, nas experiências. Eu acho que e tem que ser assim. Porque a gestão, elas passam. As pessoas passam. Mas eu acho que tem que ser, né? E aí, se você não tiver uma referência, que nem eu lembro que eu passei por muita gestão, né? E todo esse caminho dessa jornada, eu percebi uma coisa, que eu achava que eu só podia estar lá em Marabá. E, de repente, aconteceu assim, tipo, uma coisa assim, impressionante, né, nos últimos anos. E eu olhei o horizonte parar, né? Olhei parar. E quando eu me percebi, através desse trabalho como consultora, eu estava lá em Alté do Chão. Olha aí.
naquele paraíso. Maravilhoso. Maravilhoso. Beijo ao Té do Chão, amo aquele lugar. Então, eu acho que é isso, gente. Quando a gente começa a perceber que nós somos as pessoas, que nós somos capazes de, além do que a gente, como a Dani falou, Dani, eu não sei muito a história, mas eu sei que você é aquele trampolim, assim, tchum, né? Que você conseguiu ultrapassar muitas barreiras. Sim. Que é isso que a gente faz. Se a gente juntar aqui nessa mesa, todos nós temos a mesma história. Exatamente. Estamos ultrapassando barreiras, porque foi isso que eu fiz. Construindo novas coisas. Eu consegui, sabe, eu achava que se eu saísse de Marabá, eu ia passar, né? Que eu não ia conseguir. Era só Marabá ali. De repente, eu fui chamada para fazer outra coisa em outro lugar. E aquilo ali foi o divisor de águas, aquilo ali foi o que eu consegui identificar, né, através do trabalho que eu fiz lá em Alter do Chão, né, tanto como profissional, como pessoa, me cresceu bastante para mim, foi avassalador todo esse momento que eu vivi lá, porque eu achava que eu vou para lá, depois do trabalho que eu tinha feito, eu ia lá ficar um tempo lá. Quando eu me vi, eu estava no turismo também lá. Tava fazendo passeio lá pro Rio Amapiúns. Você foi picada pelo bichinho do turismo, não tem jeito. Não teve jeito. Quando eu pensei que não, estava fazendo outro grupo da melhor idade, lindos, maravilhosos, de Brasília, todo lá, tudo que trabalhavam na Câmara de Deputados, tudo esse pessoal esse grupo maravilhoso, tudo aposentado da Câmara. E aí eles ficaram deslumbrados, né? Foram 5 dias nas 5 rotas. Incrível os roteiros de Alter do Chão, saída de Alter do Chão, porque a gente tem Belterra, né? Sim, que maravilhoso. Aliás, a gente acha muito, o que a gente põe no crédito do Alter do Chão é Belterra. É, Belterra, né? Alter do Chão é a Ilha do Amor. Não, né? mais da metade daqueles passeios está fora do território de Santarém. Exatamente. Né? E a gente o paraíso, ali. O Alter, a abertura, vou dizer assim, é o portal de entrada do paraíso. O paraíso daquela região. Que aí você pega lanche, vai para aqueles lugares incríveis. Pindobal que o diga, né? Pindobal, Belterra. Pertinho, Já, Belterra. Né? Então aí é incrível, porque você tem Alter do Chão como assim a porta que se abre para aquele paraíso. Como um farol real, né? De atração e tudo. Tá. E a gente fala aqui, né? Vocês estão acompanhando aí o podcast, achando que o podcast é só de turismo. A gente já falou aqui sobre empreendedorismo, coach, consultora, né? Consultoria, impulsionamento aí para você acreditar nos seus sonhos, nos seus desejos e perceber que você é capaz. Sua potência. E aí isso, a única potência que a gente não tem aqui nesse podcast é de esticar o tempo, porque a vontade a gente tem. E aí eu queria, Isis, a gente já tá aí caminhando pro final, infelizmente. Obrigada. Mas eu queria que tu fizesse 2 listas de 5 coisas. 5 coisas que de quem é de Marabá deve fazer em Marabá como turista. E 5 coisas de quem é de fora de Marabá que deve ir para Marabá fazer. Bom, quem tá em Marabá, né? Quem tá em Marabá. 5 coisas. Quem é de lá e que não se dá conta que tem isso lá. É, o pôr do sol, nosso pôr do sol lá no que Rio. Tá tão acostumado que nem olha para ele. Não pode, tem que olhar sempre, todo dia. Todo dia, né? Dar bênção, pegar a bênção. Tem o peixinho do tucunaré, né? Também que a gente come lá, é importante. Tem a passagem também que a gente faz lá no museu, que a gente vai dar uma passeada lá no museu, que é a Praça Duque de Caxias, que você pode dar uma passeada. Você também pode, quem está lá, vai muito também no Marabazinho, que é lá na Colônia Z30, o antigo Marabazinho é a Colônia Z30. Você pode fazer uma corrida, que você pode se malhar, dar uma esticada, né? E também, eu acredito que lá a gente tem aí um passeio pela cidade, né? Que é o núcleo. Você pode dar uma volta banhada ali pelo rio Itacaiunas, que agora vai ter o Mirante, né? Que vai estar sendo inaugurado o Mirante, que é o encontro dos 2 rios, Rio Tocantins e Itacaiuna, que aí é o antigo bairro Cabelo Seco lá. Você dá uma... eu acho massa esse lugar. É o bairro lá que é o bairro mais tradicional do bairro Francisco. Então, você que é de Marabá, aí um roteiro de 5 coisas para fazer. Todas gratuitas, com exceção do que você vai consumir, mas todos gratuitos para você curtir a cidade. E quem não é de Marabá, que passeios da Isis, vamos fechar, né, aqui,
não pode faltar nessa lista? Bom, eu considero muito importante para quem gosta de natureza, para quem gosta de passear na trilha, quem gosta de um ar livre. O Parque Zoobotânico é um parque hoje que a gente tem levado para trilhas ecológicas. É muito bom. E lá também tem uma pequena taxa que você paga, acho que é R$4, R$5. E lá você pode passear e também, não só nas trilhas, para fazer a prática das trilhas, como você pode também conhecer o zoológico de lá. Tem uns bichos lá maravilhosos, que são capturados da região. Eles são acolhidos lá pela fundação. Esse zoológico, gente, é de cuidado com animais silvestres que estão com algum tipo de risco. Isso. Ou porque estavam no tráfico de animais, ou foram interceptados. E é um trabalho extremamente importante. É muito legal. Não é um zoológico que você vai lá que está enjaulando animais para você ver. Não, é um trabalho de preservação. De recuperação mesmo. Tem uma equipe muito legal que trabalha lá, né? O projeto do Dr. Jorge Bichara, está todo mundo lá que acolhe os bichos. E aí agora tem essa outra atividade, que é a atividade das trilhas. Aí você já aproveita, pode levar seus filhos, né? É um passeio que eu levo os meus turistas, né? Tem certas coisas que não tem como fugir, mano. É a gastronomia, comer, a natureza, né? Que não tem como as nossas ruas, que são os rios, né? Ali. A gente está hoje levando muito assim o pessoal para comer, como eu disse, nos rios, perto dos rios, margem dos rios. Hoje nós temos 2 restaurantes hoje que são à margens, que é o Taboquinha, né? Que é lá a Taboquinha, que come a galinha caipira, o peixezinho frito, né? Debaixo de uma sombra, lá bem na margem do Rio Tocantins. Dá para você vivenciar isso. Vamos pensar no Fan Tour em breve ali na área? Então, gente, é por isso. Aí tem também o Cabana do Sol agora. O programa para a gente poder fazer. Isso, tem o Cabana do Sol também. Então, no Rio, eu já estou descobrindo tudo ali. Dá para você ir por debaixo da ponte. Você faz um passeio debaixo da ponte no Pedral. A gente está ali com uma história de uma nova ponte que está sendo... Isso, que vai ficar A gente vai falar sobre isso depois. A gente já está fazendo um passeio de trem, tá? E o passeio de trem, né? Trem entra aí. Hoje, os passeios no Rio então, são a gente tem aí, para quem é de fora, o zoológico, almoço na beira do rio, o passeio de lancha, que tu falaste, a saída de trem. Qual é o outro? Eu acho que a gente pode pensar aí no lado cultural, né? O patrimônio histórico. Perfeito. É bem referencial isso. A gente tem uma história tão legal em Marabá, né? A história do Francisco Coelho, né? Nossa região ali, o Cabelo Seco é muito legal. Eu gosto muito de falar da memória. Por isso que eu gosto de levar no museu. Eu acho que isso é importante. Você chegar numa cidade e você não conhecer a referência memorial. E aí eu queria também, antes de acabar, que eu acabei esquecendo, né, que é uma das coisas que eu também fiz, que é o grupo de rede de mulheres de negócios, as mulheres empreendedoras, minhas amadas, queridas, estou morrendo de saudade, porque a gente criou esse projeto também, né? São mulheres incríveis, tanto que o projeto a sua história vai inspirar muita gente, são mulheres que... como eu, né? Tiveram uma história legal de empreendedorismo. E aí a gente inspirou elas a fazerem. Mulheres que eram pedagogas se transformaram em grandes organizadoras de ambiente. Mulheres que eram manicures ou advogadas se transformaram em grandes esteticistas. Então, são histórias incríveis que tem nessa rede de mulheres. Inclusive, de turismo, né? Tem umas bem legal também. Então, a gente também coloca aqui essa sementinha do empreendedorismo, do turismo. Convida umas mulheres aí do turismo, porque tem muitas aí, inclusive essas hoteleiras que estão lá no Marajó, eu sei que já vieram aqui. Sim, são incríveis. As meninas do Rede Viva. São sensacionais. O trabalho delas é sensacional. Rede Viva Marajó, maravilhosa. Beijo, Marajó. Bote fé nessas mulheres. Eu tô sempre assim, colocando elas aí como avassaladoras. Elas são mesmo mulheres que estão batendo a cara mesmo, que não é fácil com o turismo. Trabalhar com turismo. Ali é um movimento incrível. Pra galera te contratar, te achar, como é que faz, qual é o telefone, o Instagram. Então, vou bem falar assim, me siga para minhas dicas. Isso. Dani, me siga para minhas dicas. Isis _viagem, né? E Isis.tours_viagem. Eu tenho 3, gente. Tem o Isis Tour Negócios também, que lá eu coloco a sacada de cada personalidade maravilhosa, que nem essas aqui, que eu tenho a experiência de conviver. Então, desde o barqueiro que eu conheço, que é o cara que faz a viagem lá para a ilha
Tem a Ilha do Espírito Santo, gente, que eu esqueci de dizer tanta coisa. O seu caroço que é o cara do barco, que leva. Nunca dá tempo. Nunca dá tempo. Mas é porque é pra gente voltar. Então, tem muita gente, tem o Ribeiro. Gente, é muito... Lá na Isis Tour, vocês vão ver tudo isso aí. São Então essas pessoas que fazem. Isis.tours. Tours, _viagem. _viagem. Vocês entram lá. Lá vocês vão poder conseguir descobrir todos os arrobas dessa mulher aqui. Que tem, são vários negócios, vocês viram, tem consultoria, tem a criação de conteúdo, mas lá você já tem um gostinho do que é. E aí também pode te contratar, pode ir daqui pra Belém, pra lá. Pode falar que eu dou toda... Me segue pra mais dicas, que eu dou toda aí no receptivo, é tudo comigo. Pode mandar o zap, o WhatsApp. De conteúdo. Olha, é bom, porque ela já é a empresa, ela é criadora de conteúdo. Aí sabe aquele voucher? Olha, eu falei com fulano, consegui 10% pra você. Ela já sou eu mesmo, é isso. Entendeu? Eu já sou os 10%, eu já consigo tudo. Eu já quero mais Eu personalizo o teu roteiro. Se você quer um hotel onde só tem rede, eu consigo um hotel que só tem rede. Se você quer um hotel que só quer uma cama plus size, uma cama incrível, um lugar incrível na natureza, tudo você fala comigo. É isso. Vamos se juntar, visitem a cidade pelo olhar de quem é da cidade. Tá aí a Isis, não só da cidade de Marabá, as cidades tão próximas, é um exemplo pra gente, né? É o tipo de história que a gente gosta de contar aqui. E agora eu vou, assim que encerrar, a gente já vai sentar aqui, amarrar ela até ela marcar esse foto pra gente ir pra Marabá. Mas olha, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Peço sempre, né? Me siga para mais dicas, né? Isso, me siga para mais dicas. Me siga para mais dicas. @Dani_viaja. @Cristina.Raine.jornalista. Obrigada, meninas. Pegue as informações de lá um pouco. E não deixe de seguir o Rede Pará. Quem tá... Rede Pará, @Rede Pará no Instagram. Mas, gente, já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Se inscreve no canal. E segue o nosso podcast. Eu também porque tem muita novidade. Sugestão de sineta desse lado. Tem uma sineta desse lado, desse lado. Tem tipo um sininho. Você clica lá, porque toda vez que entra um podcast novo, você é avisado. E compartilha com todo mundo. Olha, maratona. Não vale a pena maratonar o podcast? Com certeza. E você vai poder, inclusive... conhecer muita coisa boa com elas. Muita aí. Muita coisa boa, inclusive a gente tá aqui. Gente, quero também uma coisa, eu sei que não dá tempo, mas eu queria também falar aqui que de Alter do Chão, tá? Hoje tá aniversariando uma amiga querida, receptiva, que eu fui também, empreendedora Ana do Açaí. Ana, quando eu for, melhor sair de Alter do Chão. Gente, vão lá, todo mundo vai lá. Olha aí, a Gadu foi lá, o Felipe Cordeiro, a Gabi, todo mundo que tem que ir lá na Ana do Açaí. Então, mais um aí pra tua dica. Então a gente vai beijo, feliz aniversário. Um beijo, gente. Obrigada, valeu pela companhia. Obrigada, Isis.